Eu vou te dar apenas 2 motivos para continuar nesse vídeo e você julga se realmente vale a pena ou não. Primeiramente, você tem que saber que o seu córtex cerebral está envolvido nas suas funções mais complexas, como percepção, aprendizado, movimento e muito mais. Dito isso, especialistas na área afirmam que aproximadamente 50% da sua superfície cortical está envolvida direta ou indiretamente no processamento visual, ou seja, cerca de 900 cm², contando os 2 hemisférios, o que equivale ao tamanho de uma pizza média, no mais tradicional sabor neurônio temperado com células da glia. Se você não fica impressionado com isso, eu não sei muito o que pode ajudar, mas aqui vai mais um motivo. O que você acha que é mais difícil, desenvolver uma máquina que possa jogar xadrez em alto nível ou desenvolver um algoritmo que seja capaz de reproduzir a capacidade de detalhes da visão humana? Bom, a primeira opção a gente já conseguiu. É só você ver o exemplo da inteligência artificial Deep Blue, que conseguiu derrotar o campeão mundial de xadrez em 1997. Já a segunda opção, ou seja, a divisão computacional, ainda tem muito chão para caminhar, e nós também vamos ver um pouco sobre ela no episódio de hoje, e quais são suas reais semelhanças com a visão humana. No primeiro episódio da série de Física Médica, eu falei brevemente como que algumas redes neurais estavam sendo utilizadas para auxiliar no diagnóstico da Covid-19. E esse é só um exemplo dentre várias outras aplicações que redes neurais podem ter nas mais diversas áreas. E sim, quando eu falo de inteligência artificial, atualmente, normalmente eu estou falando de redes neurais complexas. Tá, mas o que isso tem a ver com a sua visão? Nesse caso, estamos falando de redes neurais convolucionais, que atualmente representam a ferramenta mais desfrutada no campo da visão computacional. E sim, esse é o mesmo tipo de rede que é utilizado para segmentação e classificação de imagens médicas. A sua função tem uma forte inspiração no processamento do córtex visual humano. Infelizmente, ou não, essa semelhança não vai muito além da função. No caso das redes neurais artificiais, nós obviamente sabemos como é a sua estrutura. Uma série de dados são colocados como entrada e seus pesos, ou seja, a importância de cada variável para o modelo, são otimizados continuamente por diferentes camadas compostas de diversas funções matemáticas que variam conforme o objetivo da rede. Calma, não é o objetivo desse vídeo se aprofundar nesse assunto, que realmente é muito denso, mas deve ser visto com mais calma. O que realmente importa para nós agora é que existem 2 semelhanças principais entre uma rede convolucional e o córtex visual: a seletividade de características e a invariância espacial. Vamos ver o que elas significam agora. Mas vamos com calma. É claro que antes da informação visual chegar no seu cérebro, ela precisa chegar aos seus olhos e percorrer um caminho cheio de processamentos prévios. Bem resumidamente, as primeiras etapas são: primeiro, a luz do objeto tem que chegar à sua córnea. Pode ser tanto uma luz própria, como a tela do seu celular, ou uma luz refletida, como uma linda paisagem refletida pela luz solar. A partir daí, a lente do seu olho refrata a luz e forma uma imagem invertida na sua retina, em todo o seu campo visual, ou seja, não só de baixo para cima, mas também da esquerda para a direita. A partir de agora, começamos a falar do sistema nervoso. A sua retina é formada por 5 camadas de tipos diferentes de neurônios, sendo que a de mais destaque são a dos fotorreceptores. Essas células especializadas possuem proteínas que transformam a energia luminosa em sinais eletroquímicos. Esses sinais daqui em diante descrevem nossa informação visual, que ainda vai ser decodificada por diferentes populações neuronais. Os fotorreceptores podem ser de 2 categorias, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são extremamente sensíveis à luz e por isso estão relacionados à sua visão noturna. Você pode perceber claramente o efeito deles quando está de noite e você apaga a luz do seu quarto. O seu olho sempre leva um tempinho para se habituar. Enquanto os seus cones podem ainda se dividir em subcategorias que se assemelham ao sistema clássico de cores RGB, ou em português, vermelho, verde e azul. Assim, as diversas cores do espectro que nós podemos enxergar representam a ativação de cones que detectam cada uma dessas cores em diferentes proporções. É claro que essa característica varia para cada espécie. Os fantásticos crustáceos marinhos da ordem Stomatopoda, ou no Brasil, lacraias do mar, têm maior quantidade de tipos diferentes de fotorreceptores de cor que sabemos até o momento. São 12 no total. Finalmente, essa informação é levada até o seu córtex visual primário através dos nervos ópticos. Mas o caminho não é tão direto assim como parece. O seu campo visual como um todo é formado pela percepção óptica dos seus 2 olhos, mas apenas a porção esquerda do seu campo visual é projetada através do nervo óptico de cada um dos seus olhos no hemisfério direito do seu cérebro. E por simetria, apenas a região direita do seu campo visual é projetada no hemisfério esquerdo.
Isso é sensacional, né? A grande maioria das funções cerebrais funciona dessa forma, ou seja, contralateralmente. O córtex motor responsável pelos movimentos da parte esquerda do seu corpo fica no seu hemisfério direito. Já o córtex sensorial responsável pelas sensações físicas da parte direita do seu corpo fica no hemisfério esquerdo, e assim por diante. Na verdade, antes de chegar no seu córtex, essas projeções passam ainda pelo tálamo. O tálamo é como uma grande estação retransmissora do seu cérebro, assim como aquelas grandes empresas que retransmitem sinais de rádio e TV para diversas regiões distantes do seu alcance inicial. O tálamo retransmite e filtra informações entre diversas vias. Ok, agora sim estamos no córtex. Apenas para te contextualizar um pouco mais, uma visão clássica anatômica do cérebro divide ele em 4 grandes lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital, que fica na região mais posterior da sua cabeça e contraintuitivamente é onde fica o córtex visual primário, ou também conhecido como V1, já que existem outros Vs que compõem o chamado córtex visual associativo. Historicamente, os experimentos de David Hubel e Thorsten Wiesel foram revolucionários nesta área, inclusive rendendo 2 prêmios Nobel. Foi a partir dos seus experimentos com a visão de gatinhos de estimação que começamos a entender melhor o funcionamento do córtex visual dos mamíferos. Eles observaram brilhantemente a existência de células neuronais com diferentes níveis de complexidade no processamento visual. A ideia mais aceita atualmente de como o processamento visual funciona no córtex é a hipótese das 2 vias. A partir de V1, a informação pode seguir 2 caminhos hierárquicos, ou seja, caminhos que levam a regiões com processamentos cada vez mais complexos. Esses caminhos são a via ventral e a via dorsal. Um dos episódios da série Mindfield do canal Vsauce mostra muito bem que a hierarquia dessas regiões não necessariamente está envolvida no processamento de características diferentes, mas essencialmente de complexidades diferentes. Por exemplo, a área V1 possui diferentes camadas de neurônios que atuam na percepção de orientações específicas, como horizontal, vertical ou inclinada. Já a região V2 aumenta levemente essa complexidade, já que está associada a combinações entre essas orientações que formem contornos, fazendo com que a região V4, ainda mais acima na hierarquia, tenha a função de detectar combinações que, por exemplo, formem ângulos. Essa é apenas uma das opções, eu poderia estar falando de textura, profundidade e outras características. Por incrível que pareça, redes neurais artificiais também funcionam dessa forma, mesmo que a codificação da informação seja totalmente diferente de um neurônio, já que a adição de algumas camadas na rede também tende a aumentar a quantidade de detalhes capturados por ela. Voltando à hipótese, a via ventral tem a função de caracterizar o que você está enxergando, ou seja, de identificar e reconhecer objetos. Nesse caso, a saída de V1 percorre um caminho que passa por V2, V4 e finalmente chega no córtex temporal inferior. No funcionamento da via ventral, uma região chamada de giro fusiforme, ou área da face, é de extrema relevância. Isso porque ela é altamente especializada no reconhecimento de rostos. Danos nessa região podem levar ao que conhecemos como prosopagnosia, uma condição que, entre várias outras limitações, o indivíduo não consegue reconhecer seus familiares, amigos e até a si mesmo ao olhar para uma selfie que ele acabou de tirar. Ele precisaria de mais pistas, como a voz da pessoa ou uma tatuagem no pescoço. Agora falando da via dorsal. A entrada de V1 percorre o seguinte caminho: passa por V2, assim como no caso anterior, mas agora seguindo para V5 e finalmente alcançando o córtex parietal. Essa via tem uma característica espacial e de movimento, e por isso é chamada de via do onde. Um exemplo característico da importância dessa via é uma condição chamada de Síndrome de Negligência Unilateral, ou SNU. Lembra quando eu falei que cada lado do seu cérebro representa um lado do campo visual? Bom, danos em partes específicas do seu córtex parietal direito podem fazer com que você enxergue apenas metade desse campo visual, mais especificamente apenas o lado esquerdo. Para quem não tem essa condição, isso parece um absurdo, mas em geral quem tem SNU não percebe essa falta de forma tão clara. Existem diversos experimentos que diagnosticam rapidamente essa condição, como por exemplo pedir que se desenhe um simples relógio de parede. O resultado é esse que você vê na tela. Grande parte do que eu falei até agora faz parte do que eu chamei de seletividade de características. A invariância espacial, que também é muito importante para uma rede neural convolucional,
Está relacionado em como seu sistema visual consegue identificar o mesmo objeto em diferentes condições espaciais. Eu posso mover esse carro nas mais diversas direções, que é o movimento de translação, posso rotacioná-lo em diferentes ângulos e até mesmo aumentar e diminuir o seu tamanho, e você ainda assim vai saber que se trata do mesmo carro. Não só o seu sistema visual, mas na verdade todos os outros tipos de percepção que você tem em relação ao mundo à sua volta não podem ser enxergados apenas como uma via de mão única. Os caminhos que eu falei no vídeo de hoje são conhecidos como processamento bottom-up. Hoje nós sabemos que o processamento top-down é tão importante quanto o bottom-up na descrição daquilo que chamamos de realidade. As ilusões são uma boa forma de exemplificar isso. Nessa imagem, o quadrado A parece claramente mais escuro que o quadrado B. Desculpa te desapontar, mas eles são exatamente da mesma cor. As suas experiências passadas do padrão alternado dos quadrados, como em um tabuleiro de xadrez, ou do efeito de sombreamento, fazem com que você perceber o quadrado B como mais claro. Isso mostra claramente que o seu cérebro, assim como o meu, está o tempo todo interpretando a realidade não apenas pela informação externa que você recebe, mas também sempre relacionando com padrões aprendidos previamente. Mas você deve estar se perguntando como que redes neurais convolucionais conseguem se assemelhar à sua visão no reconhecimento de objetos. Como o próprio nome diz, a mágica está nas convoluções. Primeiro, nós alimentamos a nossa rede previamente treinada com os pixels de uma imagem qualquer, como uma doninha. Mas poderia também ser uma imagem com profundidade, ou seja, uma imagem em 3 dimensões espaciais, como uma obtida por ressonância magnética. Assim, essa informação passa para a camada seguinte, que possui diversos neurônios responsáveis pela aplicação de filtros convolucionais. Existem diferentes tipos de filtros que podem ser aplicados e cada um deles auxilia na detecção de diferentes características, como bordas, texturas e cores. E como falei antes, a informação filtrada vai passando de camada para camada, enquanto a rede detecta detalhes cada vez mais complexos, como as orelhas, os olhos, as patas e finalmente o animal como um todo. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se esse for o caso, por que não deixar o gostei e compartilhar o vídeo, já que isso ajuda muito no alcance do canal. Obrigado e não percam os próximos vídeos.